Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Meus queridos, podeis sentar. Quero expressar a minha gratidão a Deus, também ao meu amigo pastor Emanuel Júnior, sua esposa irmã Carol, e em nome deles também quero cumprimentar todos os obreiros aqui, né? Tem muita gente conhecida aqui, pastor Moacir, irmã Beth, Nayara e tantos outros aí, e acredito que aqui também, pelo privilégio de poder retornar aqui. Me lembro que preguei em uma das Ebon aqui. Lembro até o tema da mensagem. Qual o cheiro de sua casa? Estava em uma daquelas apostilas. Mas eu me lembrei há poucos minutos ali, é só uma introduçãozinha rápida, que eu tinha apenas 25 anos de idade. Isso quer dizer que 40 se passaram quando preguei nessa igreja pela primeira vez. Bem jovenzinho ainda, na época do pastor João Rodrigues, de saudosa memória. Também algumas vezes na época do pastor Sansão, e assim por diante. E Deus tem nos abençoado. Mas me veio a lembrança também quando as crianças cheguei aqui um dia de sábado ou domingo, e aqui ao lado parece que tinha uma casa, ou era aqui no fundo, e tinha um grupo de crianças orando, e o pastor João disse: ora para Jesus batizar essas crianças com o Espírito Santo. Naquela época tinha o Mercúrio, um irmão que é missionário agora, me sumiu, não sei se é Claudinei, Reginaldo, o Luiz Ricardo, e irmã Beth, né? E tantos outros, e a gente saiu orando ali, foi muitos meninos daqueles batizados com o Espírito Santo. Alguns são pastores setoriais, outros são missionários, e o Senhor continua fazendo essas obras, irmão. Domingo retrasado, oramos ali pelos irmãos, mais 20 batizados com o Espírito Santo em Oswaldo Cruz. Por quê? Veja bem, o Espírito Santo está na igreja e Jesus é o batizador. Jesus está aqui. Quantos podem sentir a sua presença? Se você não tiver sentido, alguma coisa não está bem aí, porque Ele está aqui. Eu senti Ele tremendamente. Meus irmãos, eu havia mandado, não sei, mas o pastor disse que eu estou livre aqui, disse que eu estou em Oswaldo Cruz, e eu estou me sentindo assim, porque Oswaldo Cruz é uma extensão de Birigui. Glória a Deus, estou aqui com o meu pastor. Vamos então a uma palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos. Eu sempre digo, aonde vou ministrar, que quem sabe nadar, vai lá para o meio do mar. Quem não sabe, ainda continua na beira da praia. Então é bem conhecido, Atos capítulo de número 2, e o verso de número 42. Vou ganhando tempo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinha tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos,
segundo o que cada um havia de mistério. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. 47, eu paro aqui. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esses dias, pensando nessa palavra, meus irmãos, eu pensei sobre a necessidade que nós temos de ter em nossa vida um avivamento contínuo. Não é somente ser reavivado. Precisamos de um avivamento, e como precisamos de um avivamento. Mas muito mais do que isto, cada um de nós precisamos mantê-lo e preservá-lo conforme os padrões bíblicos. Essa é uma necessidade muito grande. Eu comecei a olhar a igreja primitiva e a pensar, como aquele hino que nós cantamos: oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foi nos primeiros cristãos. Há uma necessidade muito grande hoje, e aí eu me volto a pensar, Jesus, prestes a ser assunto ao céu, ele leva os seus discípulos ao monte de Betânia e diz para eles: olhem, vocês não se ausentem de Jerusalém, fiquem lá. Pensa que é fácil ficar em Jerusalém? Não é muito fácil. Não, senhores, é difícil, só que eu tenho uma palavra para você: vale a pena. Vale a pena. Pastor, mas está tão difícil para mim. Fica em Jerusalém, fica na posição que o Senhor te colocou e mandou ficar. Está doendo? Deixa doer. Estão pisando? Deixa pisar. Fique aí, porque o revestimento de Deus vai vir. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus começa, ele sobe, e eles estão olhando para cima, como eu estou olhando agora. E ele desaparece dos olhos deles, e nem nota que estão dois varões vestidos de branco ao lado, que olha para eles em um diálogo e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir da mesma forma como para o céu vestir. Eles dizem: mas ele já chegou lá. Ele diz: sim, ele já chegou. Aí eles começam a reviver a lembrança. Um determinado dia, Jesus encontra os seus discípulos, já ressuscitado,
olha para todos eles e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles não foram batizados com o Espírito Santo ali. Por quê? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas o que é que acontece? Jesus antecipou para eles um pouquinho daquilo que ele iria mandar. Eu vou pregar muito tranquilo aqui, porque eu quero que daqui a 50 anos, quando eu voltar no centenário, você lembre dessa mensagem. Eu vou estar aqui, o senhor também, né? Se Jesus não voltar, a gente fica por aqui, duro de matar. Então veja bem, meus queridos, Jesus antecipou um pouco de gozo espiritual para eles. Meus irmãos, deixa eu entregar uma cerejinha do bolo para você aqui agora. Eles não haviam subido ao céu ainda, mas Jesus já estava deixando eles experimentar um pouco. Já percebeu? A gente louvou aqui agora há pouco. A gente ainda não entrou no céu, mas o céu já entrou dentro da gente. Jesus antecipou para eles o gozo espiritual. Talvez você ainda não foi batizado no Espírito Santo, só que você sente uma alegria, você sente um gozo do céu. Tem pessoas que até dizem: meu Deus, é crente há tantos anos e não recebeu ainda, mas você vai receber. O Espírito Santo está em você e qualquer hora dessa Jesus vai te batizar. Pode ser que antes do pastor ministrar a bênção, Jesus vai encher você do Espírito Santo aqui nesse lugar. Jesus enche. E o que acontece é que eles então vão para Jerusalém, e eles estão lá. A cidade de Jerusalém, eu não vou dizer que estava assim, porque assim é de perna para cima, mas estava assim, estava lotada de todas as nações que há debaixo do céu. Havia pessoas ali, era algo tremendo. Muita gente, o texto vai dizer, deixa eu ir provando aquilo que eu estou ministrando. Coloca aí o capítulo 2 de Atos e o verso de número 5. Vai dizer que havia ali em Jerusalém, estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. Isso quer dizer que em Jerusalém, se você tirasse o pé, o outro colocava no lugar, de tanta gente que havia em Jerusalém. Meus irmãos, e aonde é que estão os discípulos? Estão no cenáculo, como nós estamos aqui. Imagine um sábado como esse, quanta gente tem aí fora, mas você está aqui. Tudo pode acontecer na sua vida essa noite aqui nesse lugar, independente de como você chegou aqui essa noite. Talvez você chegou só pela misericórdia. Tem dia que a gente está assim mesmo. Às vezes você amanhece quebrado, mas alguns já vêm quebrado, ó, de tempo, cercado pelos leões, fechado de todos quanto é lado. Tem momentos na vida que você olha, meu irmão, e você não vê uma réstia de luz, não há uma luz no fim do túnel, a não ser a do trem que vem vindo de encontro com você. E você percebe aquele cerco, e o que você ouve é: fica, fica, fica.
Fica aí. Os dias iam passando, mas os discípulos estão lá dentro do cenáculo. E é impressionante, se você for olhar na geografia bíblica, para encontrar uma casa para se colocar 120 pessoas naqueles dias, era difícil, mas eles encontraram. E eles estão ali orando a Deus. E quando a igreja, ela se reúne, ela se posiciona em oração, a terra governa o céu. Parece que a gente ora aqui e nada acontece lá. Deixa eu dizer algo para você aqui. Existem momentos, meu irmão, que o céu fica em silêncio. Eu já experimentei isso tanto nesses 43 anos. Só que céu em silêncio, Deus está falando com alguém aqui. Não é sinal de inatividade. O céu não está parado concernente às suas orações, as suas petições. João diz: e fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Vou dizer uma verdade para vocês: não é fácil enfrentar o silêncio do céu, não, mas é preciso. Deixa eu traduzir isso para você. Já viu quando você está em uma ligação com alguém? O alguém de lá pode não estar falando, mas ele está ouvindo. Eu vim entregar a mensagem de Deus hoje aqui. Eu estou entregando mensagem de Deus. Não é sinal de inatividade, porque desde a antiguidade não se ouviu. 64:4 de Isaías. Nem com os ouvidos se ouviu um Deus além do nosso, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Deus não parou de trabalhar com você e nem por você. A promessa continua de pé. Pastor, mas por que então eu pago um preço tão alto como esse? Por que tanta tribulação, tanta adversidade, tanta perseguição, tanta coisa acontecendo na minha família, ministério, na minha casa, no meio dos meus, no meu trabalho? Tem hora que você não entende, e às vezes você tem até vontade de questionar, mas não questiona, não adora. Por quê? A promessa está de pé. Faz assim com a mão. Mas o que você está passando, isso aí faz parte do processo. E eu profetizo para você: mas o melhor de Deus ainda está por vir. E você fecha a sua mão. O melhor de Deus está por vir. 10º dia, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
assentados, porque tem hora que o joelho não dá. E agora, principalmente agora, né? Esse problema de artrose, osteoporose, coisas dessa natureza, tendinite e muitas outras coisas, está pegando o joelho de muita gente. E eles já estavam assentados, mas para Deus não importa a posição do corpo. Deus quer saber da posição da alma, da posição do espírito. E eu estou crendo numa coisa aqui essa noite, que o ambiente está propício para o Espírito Santo operar. Você pode levantar sua mão e adorar a Deus. E de repente veio do céu. Eu disse que quando você ora aqui, você governa o céu. E eu não sei se você já percebeu, o céu responde diferente. É diferente. É assim ou não é? Às vezes você rascunha, faz o projeto, faz a planta, os pensamentos deles são mais altos do que os seus. Os caminhos deles são mais altos do que os meus. Ele é fiel. Mas deixa eu correr rapidinho aqui. Meus irmãos, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam reunidos, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Entenda uma coisa: tinha 120 dentro do cenáculo, mas do lado de fora, muita gente. Esse som vem, e quando esse som chega, como que esse vento veemente, porque o vento de Deus, não sei se você já percebeu, ele é um vento maravilhoso. O vento de Deus que vem na igreja não arranca telha, não vira banco, não derruba a estante da orquestra. Só que esse vento derruba barreiras do coração. Esse vento arrebenta a mágoa. Esse vento arranca e leva longe o espírito de contenda, de divisão, de murmuração, de briga. Quando esse vento passa, ele joga quilômetros de distância orgulho, soberba, presunção, prepotência, ele manda tudo longe, porque o Espírito Santo, quando chega, ele lava a casa, ele limpa a casa, ele purifica a casa, ele lubrifica a casa. Esse Espírito Santo, que eu me emociono quando falo dele, é aquele que está no púlpito aqui comigo. Mas ele não deixa de estar aí, ele não deixa de estar aqui, ele não deixa de estar aí em muitos corações que já estão sentindo o poder desta palavra e o poder dele aqui nesse lugar. Cheios do Espírito. Meus irmãos, às vezes eu fico preocupado em alguns lugares, porque está cheio, aqui parece que não tem, né? Mas tem lugar que tem aqueles ventiladores, e nas nossas igrejas tem crente assim, aquele tipo de ventilador giratório, e tem crente assim na igreja. Ele gela o que está na frente,
Ele gela o que está atrás, Ele gela o que está na esquerda, Ele gela o que está na direita. Só que aqui nessa igreja, aqui tem crente sauna. Ele esquenta o que está na frente, Ele esquenta o que está atrás, Ele esquenta o que está do lado direito, do lado esquerdo. Eu já notei uma coisa aqui, pastor Júnior, é que aqui não é o pregador que joga fogo na igreja, é a igreja que joga fogo no pregador. Você pode adorar a Deus neste lugar. Manter, preservar o avivamento bíblico na igreja. Não é sentir hoje e a hora que chegou em casa não sente mais nada. Ele muda completamente. Não, irmão, eu estou falando de um avivamento contínuo. É de um avivamento contínuo. Você tem que estar alegre aqui e não pode estar depressivo em casa. Você tem que estar alegre aqui e não pode estar abalado emocionalmente em casa. Você deve estar alegre aqui e não deve estar tendo crise de ansiedade em casa. O avivamento tem que ser contínuo. É de noite aquela glória, aquela graça, aquele poder. Pastor, mas e a luta? A luta você vai vencendo. Deus vai te dando graça, Deus está com você. Irmão, o temporal pode estar grande lá fora, mas dentro de você não. Dentro de você paz de espírito. Dentro da casa, a casa tem que estar bem. Entenda uma coisa: lá fora em Jerusalém muita gente, dentro do cenáculo 120. Aí começa aquela festa ali dentro, línguas estranhas, profecias, o povo sentindo a glória de Deus. Fala uma coisa para mim: qual som é maior? O som que estava lá fora ou o som que estava dentro? Se você analisar biblicamente, você vai ver. Coloca aí no telão o verso de número 6, para você ver o que aconteceu naqueles dias. Escuta bem, quero que você entenda a mensagem. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Correu, e o povo pasmou, o povo admirou o que aconteceu. O povo veio para lá, o povo veio e se ajuntou ali dentro. Foi um negócio tremendo. Só que tem um porém, irmãos: quando a glória toma conta da igreja, alguém sempre se incomoda. Agora aqui tinha festa dentro e tinha festa do lado de fora. O som incomodou. Aquele povo começou a chegar e a olhar e dizer: olha, eles estão cheios de mosto. Esse povo bebeu demais, estão embriagados. Mas aí se levanta Pedro, não aquele Pedro antigo, o Pedro novo, porque estava revestido do poder. E o crente revestido do poder é um crente diferente, que faz diferença. Ele não é um crente chuchu não, irmão. Se você pegar o chuchu e colocar na carne de porco, pega o gosto da carne de porco. Se você colocar na carne de bovino, ele pega o gosto dela. E assim por diante. Se você colocar açúcar, ele vira um doce também. Não, senhores, o crente cheio do Espírito Santo, aonde chega, ele é sal, ele tempera, ele é luz, ele brilha, é fogo puro. Aleluia, glória a Deus. E a gente percebe que a diferença, ela foi muito grande. Pedro agora olha e vê toda aquela multidão que queria o quê? Uma explicação. Aí Pedro fala com os 11, talvez com Tiago e com os demais, e disse: eu preciso esclarecer esse negócio aí.
e diz: varões irmãos, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Este povo não está embriagado como vós pensais, sendo agora a terceira hora do dia. Opa! Os judeus e os demais que estavam ali se ligaram. Por quê? Eu explico. Nenhum judeu teria coragem de beber vinho antes das 10 ou 11 horas da manhã. Olha o fenômeno. Mas ele disse para eles: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel 2,28: e há de ser, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. O esclarecimento vai acontecendo. E Pedro diz: olha, sabe quem enviou isto? Porque eles queriam uma explicação. O que é isto? O que é que está acontecendo? E Pedro começa a explicar quem é que mandou. Sabe quem enviou isso aí? Aquele que vocês mataram. Vou falar na linguagem original de Pedro. Aquele que vocês assassinaram, que vocês crucificaram, sendo ele inocente. Deus o ressuscitou. Quantos aqui sentem que Jesus está vivo? Eu também sinto. E Pedro estava mostrando para eles: aquele que vocês mataram, crucificaram, foi esse aí que Deus glorificou ele. E foi ele que enviou isto que vocês estão admirados, maravilhados, perplexos, pasmados e estupefatos nesse dia. Escute. Aí aconteceu uma coisa, eu vou até pedir para colocar no telão para mim, porque isso aqui é tremendo. Coloca aí o verso 37, capítulo 2 e o verso 37. Imaginem comigo, eu quero que você ajude a montar o cenário, porque não adianta eu pregar uma mensagem aqui amanhã você esqueceu ela. Essa você vai levar com você. Pedro ministra essa mensagem, responsabiliza todos os que estão ali pela morte de Cristo. A mensagem foi tão forte que eles se sentiram convictos da morte de Cristo. Aí o texto diz: e ouvindo eles isto, compungiram em seus corações. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Sabe o que é compungir? Quem aqui já levou uma picada de escorpião? Alguém já levou? Lá tá. Dói ou não? Horrível, né? Não chega logo no hospital não para ver. Quem já foi picado por aquelas abelhas grandes? Alguém aqui já foi? O senhor já foi? Dá febre, não dá? Já viu quando pega o lábio de alguém
Alguém aqui já foi picado por abelha? Já foi? Compungir aqui é isso. Eles sentiram uma picada. Compungir aqui é perfurar. Compungir aqui é penetrar. Compungir aqui é como sentir a picada de uma agulha. Quem aqui já tirou água do pulmão alguma vez? Alguém já tirou? Que igreja sadia. Mas quando você olha o tamanho da agulha que o médico vai injetar para extrair a água do pulmão, é horrível. Você tem que fechar o olho mesmo. Perfurar é isso. É como sentir aquela picada da agulha, ou como de um instrumento cortante, como bisturi. Eles não aguentaram. Por quê? Isso é bíblico. Isso é Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você entrou aqui hoje e Ele sabe o que se passa aí por dentro. Tem hora que a gente até consegue esconder, dando aquele sorriso assim, não 9h15, mas 9h05, 9h30. Só que tem um porém, o Espírito Santo sabe. Ele conhece, Ele te entende, Ele te vê. E essa noite eu sinto que o Espírito Santo aqui nesse lugar, Ele também está indo fundo no coração de alguém aqui essa noite. Porque a necessidade da penetração da palavra precisa acontecer em nós. Porque quando a palavra penetra, ela não faz uma mudança apenas externa, ela faz uma mudança interna. Porque a mudança do novo nascimento tem que começar de dentro para fora. Quer ver a mudança? Eu vou mostrar para você agora, bem rapidinho. Eu ainda tenho 3 minutos. Eu ainda tenho 3 minutos e eu vou mostrar para você o que é que aconteceu quando Pedro termina o sermão. Convencido que foram, eles chegaram e disseram: varões irmãos, o que é que a gente faz? O que é que a gente precisa? A picada, pastor Júlio. A penetração da palavra lá dentro. Pedro disse: olha, vou mostrar a vocês. Se arrependam. Sabe o que é arrepender aqui? É mudar de ideia, é mudar de pensamento, é mudar de raciocínio. Mudar de ideia. Mas não é só mudar de ideia, é mudar de direção. Se arrependam e cada um de vós seja batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quem aqui deseja aceitar a Jesus hoje? Eu estou lá em Jerusalém agora. Começa a contar aí. 1.000, 1.500, 2.000. Pedro, 3.000. Espera aí, irmão, para você entender que eu vou parar aqui. Outro dia eu venho e continuo. Entenda uma coisa agora, para vocês verem o que é um avivamento contínuo. Ele traz maior apego
a doutrina, os apóstolos ensinavam e eles obedeciam. Escute, 3.000 se converteram. Agora explica para mim, uma igreja que tem 120 hoje, e chega às 10 horas da manhã, e tem 3.120, e diretoria para essa igreja, dirigentes de congregação, liderança, e líder de departamento. Outra coisa, meus irmãos, a maioria dos que se entregou ali não morava em Jerusalém, mas não queria mais ir embora. Quando você lê lá, e vendiam propriedades e compartilhavam e tal, por quê? Porque tinha muita gente que não tinha mais o que comer e não queria ir embora. Foram penetrados pela palavra. Ah, Senhor, faz de novo, como disse Billy Graham, faz de novo. Avivamento contínuo. Havia menos desviados na igreja, que não, é bem verdade que muitos querem sair mesmo, mas hoje o número é alarmante dos menores abandonados da igreja. Mas ali não, ali você vai lendo, acrescentava, todos os dias acrescentava. Um outro episódio acontece na Porta Formosa. Jesus cura um homem coxo, necessidade de pregar de novo, porque o homem tinha mais de 40 anos e ninguém tinha visto um milagre daquele nível naqueles dias. Mas espera aí, eu estou falando de uma igreja que estava experimentando um avivamento contínuo, porque quando você ora, Deus faz, ora que melhora. Eu sempre digo que quando você coloca a mão na maçaneta da porta, a viravolta de Deus é a mesma, se tu podes crer, e a porta se abre automática. Pedro entrega a mensagem e diz: vem cá, geração de Abraão, Isaque e Jacó, vocês são uma geração de milagres. O Deus de vocês abriu o mar, secou Jordão, tirou vocês da escravidão, colocou vocês numa terra boa, que mana leite e mel. Vocês estão acostumados a ver milagres. Por que é que vocês estão espantados com isso? Foram picados de novo. Conta aí quantos estão se entregando. 2.000, 3.000, 4.000, e alguém diz: olha, está beirando 5. Espera aí, uma igreja com menos de uma semana, 8.120 crentes. Explica para mim, o que o senhor faria? É difícil? Quantos templos desses necessitaria? Quantas orquestras, quantos grupos, quantos obreiros como esse? Irmão, vai entendendo o que é o poder do Espírito, o que é o poder dessa palavra. Essa palavra, ela é poderosa. Mas pastor, por que acontecia isso? Havia muito apego à doutrina. A Bíblia diz: perseveravam. O que é perseverar? É se manter firme. Você encontra cedo, está firme. Encontra meio-dia, firme. Encontra tarde ou à noite, firme ali. E alguns ainda dizem assim, igual prego na areia: coisa nenhuma, na rocha mesmo. Você precisa estar na rocha. Havia apego.
perseveravam na oração. Eu sempre digo que a perseverança é a melhor ferramenta para se construir um projeto vitorioso, porque a perseverança põe crédito na praça, põe dinheiro no bolso, põe farinha na barrica. A perseverança leva você a alcançar aquilo que muitos não alcançaram. Firmes. Espera aí, irmão, explica para mim aí, vocês que são mais inteligentes, da era da informática, da internet, da cibernética, vocês que são agora da geração dos celulares, da fibra ótica, da comunicação via neural, da inteligência artificial, como é que se batizou 8.120 em poucos dias? Que tamanho de lago era esse? Quantos obreiros precisou? Já viu no Belém para batizar 1.500? Uma piscina daquela e entra aquele monte de pastores lá dentro. E olha, não é fácil, né, Júnior? Mas a igreja cresceu dessa forma, porque perseveravam na oração. O que é uma igreja em oração? É uma igreja em avivamento. Perseveravam na comunhão. O que é uma igreja em comunhão? É uma igreja que tem tudo em comum. Perseveravam no partir do pão, isso é, apego à ceia. É aquele tipo de crente assim: hoje vai ter um negócio lá, a gente vai assar uma carne, vai ter aquela linguicinha de porco, aquela costelinha, uma picanha, e é dia da ceia aqui. Aí ele diz: nem pensar. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas depois serão acrescentadas. Se você tiver uma vaguinha lá depois da ceia, eu vou pensar nesse negócio. Havia apego. Você não pegava um crente da igreja primitiva e levava por causa de uma Coca-Cola, não. Caipirinha não, porque aqui ninguém toma. Um drinkzinho, um negocinho aí, não. Cervejinha sem álcool, não, que eu sei que não precisa nem falar, porque aqui ninguém toma. Mas veja bem, meu irmão, eles tinham apego à ceia do Senhor, eram firmes. O que é que eu vejo aqui, já encerrando agora? Uma igreja nos templos, uma igreja nas casas. Compartilhavam tudo. Entenda: povo arrependido, povo batizado, cheio do Espírito Santo. Porque uma coisa é você ser batizado, outra coisa é você ser cheio do Espírito. Eu conheço muitas pessoas que só falou língua no dia que foi batizado e depois nunca mais, como os 70 anciões de Moisés, só falou língua, só profetizou naquele dia e depois nunca mais. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo e ainda fala? Ainda preserva, conserva esse avivamento na sua vida. Esse avivamento tem que ser contínuo. Irmãos, o que eu quero deixar para vocês essa noite aqui é que você deve voltar ao primeiro amor. Aquele tempo, lembra que você não queria perder um culto, que você amava a palavra, que você orava nas madrugadas, que você não entrava e nem ia, nem frequentava determinados lugares, porque Deus era prioridade na sua vida. Glória a Deus. Aí você diz: pastor, por que aqueles vendiam? Por que é que eles compartilhavam? Eu explico: não tinha nada mais precioso para a igreja prometida do que Cristo. Nada ia além, nada superava.
E quando Cristo toma o primeiro lugar na nossa vida, meus irmãos, você já vive um pouquinho do céu aqui na terra. A glória de Deus enche o coração, a alma, o espírito da gente. Você chega num culto como esse, e o que é que você quer? Você quer adorar, você quer glorificar, você quer adorar a Deus, você quer sentir a poderosa presença dEle. Aleluia. Eu encerro aqui, devolvendo o microfone ao pastor. Fica com essa palavra, meu irmão. Vá com ela, mantenha esse avivamento, porque tem um porém, pastor Júnior. Permita, quem dá um minuto aí? Só um minuto, levante a mão. Já deu uma hora. Já deu uma hora. Irmãos, sabe o que foi esse acontecimento? Deus assombrou a cidade de Jerusalém. Eu vi que foi apresentado obreiros de outras localidades, cidades aqui. Deus quer assombrar aquela cidade, assim como o pastor Júnior quer assombrar essa. Deus quer impactar. Deus não nos quer como um aglomerado de pessoas ouvindo mensagem. Deus nos quer como crentes cheios da graça, cheios do Espírito, crentes que andem sobre o sobrenatural. Glória a Deus, pés no chão, mas cabeça nas nuvens, na glória, sentindo o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Sempre que você entrar pelas portas, entre na expectativa de um milagre. É hoje. Já viu quando entra naquele shopping moderno? Começa a apitar. O Espírito Santo faz o mesmo na igreja. Quando você entra ali para adorar, ele já dá sinal. Chegou um adorador. Chegou um adorador. Ele não veio para olhar ninguém, ele veio para focar Cristo. Ele quer sentir Deus. Prega quem pregar, canta quem cantar, toca quem tocar. O negócio dele é focar o céu, é sentir o poder de Deus. Ele veio para quê? Para impactar. Vamos mostrar para a nossa casa, para os nossos familiares, para a nossa sociedade, que quem está com Cristo está com tudo. Mantenha um avivamento contínuo. Deus abençoe, meu querido, por esse tempo tão especial.